Meu povo, Lesson Team 7 Days. tudo bem, meu povo? Bom dia para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para levar a lição de número 11 para vocês. Qual o título da lição, Daniela, para eles? Diferente dos outros deuses. Diferente dos outros deuses, Dani? Será que isso foi um desafio? Será que isso foi... O que foi isso? Muito bem, vamos então dar o ponto inicial da nossa lição. Vai lá, Daniela! Texto-chave. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Meu povo, essa lição é muito top, hein? Duas pessoas aí. O rei Ezequias e Senaqueribe, o rei da Síria, meu povo. Mas nós também vemos outros personagens. Deus e o diabo, meu povo. Como é que funciona isso? Gente, vamos falar primeiro que Ezequias foi um grande rei. Ele fez o que agrada ao Senhor. Ele, na lição anterior, na lição 10, ele fez uma reforma. Ele fez um reavivamento espiritual. E sabe como é que começa uma reforma? Pela gente. A reforma e o reavivamento começa conosco. Tudo é individual. A salvação é o que, Daniela? A salvação é individual. É individual, começa pela gente. Ele deu o exemplo. A primeira coisa que ele fez quando assumiu o reino de Israel, sabe o que foi? Tirar todos os ídolos de Israel. Acais, ele viu que Acais tinha se dado mal, né? Acais tinha sido escravo de Tiglat-Pileser da Assíria. Se deu mal. O que mais que ele fez? Impôs a adoração de ídolos para todo Israel. Você está vendo que coisa ruim? E viu que ele morreu de uma forma trágica, sem ser lembrado, só fez o que era mal. E ele disse assim, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu vou fazer a mudança. Eu vou mudar a minha vida. Sabe o que ele fez? Abriu as portas da igreja, que estava tudo fechado. Fez a Páscoa para todo mundo. Gente, eu fico pensando assim, ó, não é porque você veio de uma linhagem ruim, não é porque você mora num bairro ruim, não é porque você está numa escola ruim, que você tem que ser ruim. Não, a escolha é sua, a decisão, meus irmãos, está em suas mãos. Quebre o ciclo vicioso. Isso, né? Não é porque, ó, por exemplo, assim, o teu pai faz pão, o teu pai é padeiro, não é por isso que você tem que ser padeiro. Claro que ser padeiro é uma função digna, maravilhosa, mas você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser mestre, o que você quiser. Meus irmãos, eu nasci num bairro perigoso, difícil, com tráfico de drogas, e graças a Deus, eu tomei a decisão de não me envolver com isso. Nunca usei droga, nunca vendi. Preferi ser advogado. Deus tem um plano na minha e na sua vida. E você, a escolha é sua, a decisão está em suas mãos. Então Ezequias resolveu servir ao Senhor, a adorar ao Senhor. Primeira coisa, abriu os templos, restituiu a igreja, tudo funcionando às mil maravilhas. A Páscoa, que fazia mais de 200 anos que eles estavam sem fazer, agora estavam fazendo a Páscoa. Ou seja, primeiro ele fez uma reforma na vida dele, passou para todo mundo e causou um reavivamento. Meus irmãos, será que a gente não está precisando de uma reforma, de um reavivamento agora? Mas aquilo que eu mais contemplo é aquilo que eu adoro. Será que eu estou adorando a Deus? Será que... Gente, vamos colocar Deus em primeiro lugar. E aí vocês vão ver as bênçãos correndo. Sabe o que aconteceu? Agora, Ezequias viu que estava tudo bem, tudo abençoado. De repente, o rei da Síria, Senaqueribe, cercou Jerusalém. E aí, sabe o que foi que Ezequias fez? Ele cortou o suprimento de água que é para fora da cidade. Deixou só um túnel para abastecer a cidade. E aí, meus irmãos, fortificou as muralhas. Ele sabia que Senaqueribe tinha um exército numeroso, como a areia do mar. Era muito numeroso, meus irmãos. Mas ele fez a parte dele. Será que eu e vocês estão fazendo nossa parte quando o inimigo vem nos atacar? Será que estamos lendo a Bíblia? Será que estamos orando? O que você tem feito, Daniel, para se livrar das armadilhas do inimigo? Dos ataques dele? Eu tenho procurado ler mais os livros da igreja, porque aí... Que livro você está lendo, Daniela, no Espírito de Profecia? Eventos Finais? Qual mais, Daniela?
Eu tava lendo Patriarcas e Profetas, mas eu parei pra ler Eventos Finais. Então tá lendo também o livro dos Bravadores, Daniela? Já li. Orando, Daniela? Orando sempre. Lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia, escutando música. Assistindo os cultos? Assistindo os cultos e fazendo liçãozinha. Meus irmãos, ele fez tudo, fazendo a lição, Dani? Fazendo tudo que é possível. Olha, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Pra não deixar a mente vazia, né? Não é mente vazia é o quê, Daniela? Meus irmãos, aí Senaqueribe cercou, e aí, lá fora, os oficiais falavam o seguinte: mas rapaz, olha, fechando, sitiando a cidade, nós sitiando aqui a cidade, vocês que estão... Meu irmão, você não tem chance nenhuma não. Ei, os oficiais, Rabsaque, que eram os oficiais general de Senaqueribe, disse: mas rapaz, o que vocês estão pensando da vida? Me diz uma coisa, só me diz uma coisa, vocês aí, gente, intimidando o povo através dos muros, gritando alto, afrontando. Diz uma coisa: quais das nações em volta resistiu à Síria? Nem Samaria, meus irmãos, nem a Samaria de vocês, lá das 10 tribos que nós derrotamos, espalhamos, não ficou nenhum. Por que vocês vão resistir? Abre logo essas portas da cidade. Meus irmãos gritavam alto, afrontando: quem é o Deus de vocês? Pois os nossos deuses são mais fortes que o Deus de vocês. O Deus de vocês não está com nada. Meus irmãos, os guardas foram lá com Ezequias e falaram da afronta. Meus irmãos, será que a gente não tem sido afrontado na escola? Quem são vocês que guardam o sábado? Quem são vocês aí que não comem essas comidas? Não come porco? Não come peixe de couro? Não faz isso, não faz aquilo? Isso é só balela, isso é só conversa, rapaz. Pois eles chegaram meio assim, amedrontados, nervosos. Olha, o exército é numeroso que está aí fora. E Ezequias disse: meus irmãos, calma, eu vou consultar o Senhor. A nossa parte a gente já fez. Diz que ele vestiu roupas de luto e foi até o templo. E foi conversar com o Senhor. Disse: Senhor, os inimigos são numerosos. Estão nos afrontando, Senhor. Aí mandou chamar o profeta Isaías. Disse: Senhor, interceda por nós. E Isaías falou com Deus. E Deus deu uma resposta, meu povo. Porque Deus é um Deus que ouve a oração do contrito e do aflito. Se vós confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo a perdoar todos os vossos pecados. Meus irmãos, Deus respondeu e disse: olha, não te intimides, porque eu vou pisar por cima deles. Te digo mais, da forma como ele veio, ele vai voltar e vai ser morto à espada. Tenha confiança nisso. Pois Ezequias chegou, conclamou o povo e disse o seguinte para eles: olha, eles podem estar confiando no braço da carne. Sejam fortes e corajosos. Nós estamos com o braço da onipotência, do Deus Todo-Poderoso. Amém? E todo mundo disse amém. Mas sabe por quê? Porque ele foi o exemplo, ele foi o líder, ele começou a reforma, ele motivou o povo, ele trouxe o reavivamento. Será que eu e você, nós estamos nessa fase de quarentena para fazer um reavivamento na minha, na tua vida? De buscar mais ao Senhor, de ser selado pelo Espírito Santo? Meus irmãos, é momento de consagração. Deixa para trás tudo que tu já errou, já pecou, peça perdão para Deus. Se tu está vivo até agora, se tu não foi contaminado, ou se tu já foi contaminado pelo Covid, e você está curado, ou você está protegido, agradeça a Deus, meus irmãos. Agora te livra da maior das pragas, que é o pecado. Peça perdão. Sela teu compromisso com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Meus irmãos, e o povo continua afrontando lá fora. Meus irmãos, Senaqueribe lá fora, isso me lembra muito o inimigo. O inimigo está ao nosso derredor. Cercando o povo de Deus, né? Como um leão querendo tragar. Mas nós, meus irmãos, temos o leão da tribo de Judá. Amém? Amém. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, aquele que veio da descendência de Davi, mas que é um Deus justo e poderoso e que nunca perdeu uma batalha. O grande Miguel, o arcanjo Miguel, um dos títulos de Jesus, o maior general de todos os tempos. Meus irmãos, e eles continuaram afrontando. Meus irmãos, o que é que diz na Bíblia? Elevo meus olhos para o monte, de onde vier meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Uns confiam em carros e cavalos.
mas nós faremos menção ao nome do Senhor, amém? Amém. Tudo posso? Naquele que me fortalece. Meus irmãos, o pessoal falava, intimidava. Porque a estratégia deles, meus irmãos, era fazer com que o povo que estava lá dentro dissesse assim, vocês vão morrer de fome e de sede. Não adianta acreditar nesse Deus aí de Ezequias, não. Isso é tudo balela de Ezequias. Vocês vão morrer de fome e de sede aí dentro. Abre logo essas portas. Ó, trabalhando. Sabe a pressão do grupo? Pro adolescente. Para com isso, rapaz. Vamos para balada. Vamos fumar, vamos beber, vamos sair. Vamos ficar, sabe, tentando o povo de Deus, tentando o seu povo para se misturar, fazer coisa errada. E assim foi o povo, os assírios, com a sua arrogância, com as suas petulâncias. Meus irmãos, e agora sabe quem tomou a frente? Senaqueribe. Senaqueribe chegou lá na frente e disse assim, ó, ei, vem cá, povinho, diz uma coisa, só pensa comigo, abre logo essas portas aí, meu irmão, vocês estão pensando na vida. Meu irmão, derrotei Samaria, as 10 tribos. Cadê? Tem alguém das 10 tribos aí? Para ir passar por cima de novo? Ninguém pode com a Síria, ninguém pode comigo, meus irmãos. O que é? Qual dos deuses dessas nações, todo dia que eu derrotei aí, conseguiu vencer os meus deuses? Esse Deus de vocês não está com nada. Vou escrever uma carta. Irmão, fiz uma carta de afronta, dizendo que não existe Deus para ele, muito menos esse tal de Deus vivo de Israel, de Jerusalém. Disse que ia passar por cima com um trator. Mandou uma carta de afronta, cheia de blasfêmia contra o Deus vivo. Olha, meus irmãos. Isso me lembra, meus irmãos, que quando a pessoa age com soberba, depois da soberba vem a queda. E a soberba, a arrogância, a petulância, o orgulho, a vaidade, o ego muito para cima, logo depois vem a queda e a ruína. Isso me lembra de Lúcifer, que foi arrogante e orgulhoso, dizendo assim, subirei o meu trono acima das estrelas, tomarei o trono de Deus, me exaltarei. Meus irmãos, os exaltados serão humilhados. Pois agora a carta chegou até as mãos de Ezequias. E Ezequias, meus irmãos, se tremendo, pegou aquela carta e foi ler, meus irmãos. Estava lá maiores blasfêmias e insultos. Antes eram os oficiais. Agora era o próprio rei com orgulho. Meus irmãos, será que não deixe o orgulho fazer parte de você? A vaidade. Porque isso, meus irmãos, cobiça é um pecado. O orgulho é um pecado. Foi ele que tirou o Lúcifer do céu. E agora ele leva essa carta e diz, chegou no templo e leu para Deus. Deus, olha o que Senaqueribe fez, te desafiando, dizendo que não existe Deus em Israel. Tudo isso por causa de Acais e dos outros deuses, dos outros reis, Jeroboão e tantos reis antes, que fez com que o povo e as nações em volta desacreditassem no Deus vivo, servindo outros deuses, servindo bezerro. Tira os deuses da tua casa, meus irmãos, tira a música do mundo. Tira essas séries espíritas, tira tudo, tira todos os deuses, como Ezequias fez. Sabe o que ele fez no tempo dele? Ele tirou Neustã. Sabe o que era Neustã? Lembra daquela serpente que Moisés tinha feito para o povo olhar para ser curado? Pois eles tinham transformado ela num deus. Ezequias foi lá, pegou uma rede, destruiu. Isso, meus irmãos, isso era só um símbolo de Jesus, do Filho de Deus, do Altíssimo, que viria à terra e seria suspenso, todo mundo olharia para ele e seria curado. Não da picada da serpente aqui, mas da picada da serpente lá do Éden, que era o diabo. Ele trouxe o pecado ao mundo. Olhe para Cristo e você será salvo. Amém? Amém. Meus irmãos, agora ele leu a carta e Deus respondeu para ele. Mais uma vez Isaías intercedeu e disse o seguinte: olha, só existe um Deus e eu sou o Deus que vou defender vocês. Vocês não vão nem lutar, não vão levantar e jogar uma flecha, não vão fazer nada. Espere e aguarde. Meus irmãos, diz que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e matou 185 mil soldados numa noite. Meu irmão, lembra de Eliseu com Geazi? Geazi viu, estava cercado por um exército numeroso e ele se tremendo todinho. E Eliseu, tranquilo, calma. Senhor, o senhor não está vendo que tem milhões de soldados aqui, milhões de exércitos? Meu irmão, é muita gente para nós.
300 flechas para uma pessoa só. Nós não vamos... Aí Eliseu, tranquilo. Amado, que foi? Pelo amor de Deus, abre os olhos, homem, pelo amor de Deus, nós vamos ser destruídos. Aí Eliseu, tranquilo, que foi, mano? Espera um pouquinho. Fez uma oração. Que nem Ezequias fez uma oração, todo o povo orou e Isaías orou. Eliseu orou assim, Senhor, abre os olhos da fé desse rapaz, esse homem de pouca fé. Meus irmãos, quando Geazi abriu os olhos de novo, estava cercado de cavalos e carruagens, de anjos. E ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lembra quando Ezequias disse, olha, eles confiam no braço da carne, nós confiamos no braço do Onipotente, Deus está conosco. Meus irmãos, um anjinho foi mandado, um anjo só, destruiu 185.000 soldados na noite. Quando Senaqueribe acordou de manhã, eita, hoje eu vou destruir Israel todinho, hoje eu vou acabar com eles, hoje eu estou com vontade de matar. Quando ele acordou, que ele olhou, meu irmão, não tinha um oficial, um soldado, era só cadáveres, todos mortos. Todos mortos. Meu irmão, ele saiu com vergonha, envergonhado, humilhado. Assim como o diabo foi expulso do céu, derrotado, ele já não ser derrotado. Peça perdão, confie em Deus. Deus pode mudar a minha e a tua história. Faça uma reforma, reverendo a tua vida. Meu irmão, que ele saiu correndo e foi lá para o templo dele de Nisroch, em Nínive. Olha que em Nínive teve oportunidade. Que Nínive e a Síria é a mesma coisa. Lembra quando Jonas foi lá mudar a vida deles? Eles se arrependeram? E Deus teve misericórdia? Deus tem misericórdia, mesmo. Mas não afronte Deus, não. Não blasfeme contra Deus, não. Porque até a misericórdia de Deus tem limite. Não encha a taça da iniquidade. Aproveite para se arrepender nesse tempo, antes que a porta da graça se feche, meus irmãos. Pois a porta da graça se fechou para Senaqueribe. A Síria fez a... Olha, durante um tempo ela mudou, se arrependeu. Mas depois voltou aos seus deuses. Destruiu as nações, foi ímpia, foi cruel, foi perversa. Matava as pessoas, deixava famílias destroçadas. E eles foram afrontando o Senhor dia e noite. Até que Senaqueribe fez aquilo lá e mandou, foi uma carta. Aí ele mexeu com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, o único Deus que existe. Quando ele chegou lá no templo dele, de Nisroch, olha, Deus de madeira, Deus de pedra, que nem respira, que não faz nada, deuses inventados pelas mãos humanas. Quando ele chegou lá, todo amedrontadozinho, com medo tremendo, os filhos dele mataram ele à espada. Olha aí, morto pelos próprios filhos, envergonhado, humilhado, e o filho dele assumiu o reino. Meus irmãos, ninguém pode com Deus vivo. Ele é o único Deus, mas é um Deus de graça, de amor, misericórdia, que quer salvar a mim e a você. Eu oro hoje para que todos nós possamos fazer uma reforma, um reavivamento da nossa vida, que nós confiemos no Senhor como Ezequias, como Isaías, como o povo confiou. Porque Deus, meus irmãos, não importa se você está dentro ou fora das muralhas. Por que eu falo isso? Lembra do povo quando estava fora das muralhas? Jericó era intransponível? Pois eles confiaram em Deus e as muralhas foram derrubadas. Agora foi o contrário. Eles estavam dentro das muralhas. Não precisaram nem lutar. Deus destruiu todo um exército que parecia numeroso como areia do mar. Mais de 185 mil. Cara, 1.000 cairão ao teu lado. 10.000 eu tô de Mas tu não será atingido. Confia no Deus Todo-Poderoso. Espero ter ajudado todos vocês. Espero que vocês façam por uma reforma. Confie no Senhor, pois o nosso Deus vem vencendo. Ele já é vencedor. E vai nos levar para o céu para morar com Ele durante 1000 anos. E depois viver com Ele perante a eternidade. Amém? Amém. Deus abençoe todos vocês. Espero ter ajudado. Uma boa lição número 11. Tchau!